Há um detalhe extremamente estranho que você já deve ter notado nos ônibus que circulam na estrada. É que o motor dele fica sempre na traseira do veículo. Soa normal, mas se você pensar bem, é realmente contraditório. Porque ao olhar para outros veículos na estrada, incluindo o seu próprio carro, todos foram projetados por engenheiros com o motor na frente. Especialmente se voltarmos algumas décadas no tempo. Os ônibus também costumavam ter o motor bem na frente, com direito até à capô. Então, o que é que aconteceu para que os engenheiros decidissem inverter tudo e mudar todo o bloco do motor para a traseira do veículo? Para entender porque os engenheiros fizeram algo tão contraditório. Vamos voltar ao passado e tentar entrar em um ônibus da década de 1950. Naquela época, os engenheiros praticamente copiaram o design dos caminhões para fazer os ônibus. O método deles era simples. Pegavam o chassi de um caminhão, adicionavam uma cabine com assentos e pronto. Parece bom, não é? Afinal, seja transportando carga ou pessoas, o importante é chegar ao destino certo. Mas se você entrasse no ônibus naquele momento, veria o problema imediatamente. O espaço interno era extremamente barulhento e cheio de fumaça e poeira. Totalmente diferente dos ônibus de hoje, que são super silenciosos e arejados. O motivo é que os motores a diesel daquela época não tinham sistemas modernos de tratamento de emissões. Sempre que funcionavam, costumavam soltar nuvens de fumaça preta com cheiro de óleo misturado com fuligem. Essa fumaça vinda da frente do veículo entrava na cabine de passageiros, deixando o ambiente interno sempre com um cheiro forte. Além da fumaça, o motor a diesel também emitia um som muito alto. Sempre que o ônibus andava, todo o ruído e a vibração iam direto para os bancos da frente e depois se espalhavam por toda a carroceria. Até aqui você deve achar que o mau cheiro e o barulho já eram incômodos o suficiente, mas se ficasse sentado ali por muito tempo, perceberia algo ainda pior. Eram aquelas janelas minúsculas e distantes umas das outras, separadas por barras de metal grossas. Isso dava a sensação de estar dentro de uma gaiola de aço e não em um veículo de passageiros. Esse design sufocante existia porque os engenheiros usavam uma estrutura de aço que envolvia toda a carroceria. Ela impedia que a estrutura se deformasse ao passar por estradas esburacadas. Mas a consequência era um espaço interno extremamente abafado. Agora, imagine se você tivesse um carro na garagem. Bastava abrir a porta e imediatamente você se via num espaço silencioso e arejado. Nesse momento você ainda gostaria de se espremer em um ônibus barulhento e fedorento como antes? Isso foi exatamente o que aconteceu na década de 1950. Com o boom da indústria automotiva, ter um carro próprio ficou fácil. Como resultado, em pouco tempo, as pessoas começaram a detestar o ônibus, vendo-o como um meio de transporte ultrapassado. Foi a partir desse momento que os engenheiros perceberam o problema. Transportar pessoas não pode ser igual a transportar carga. Embora ambos se movam para um destino, as pessoas precisam de conforto durante toda a viagem. E imagine uma cidade onde todos escolhem carros particulares porque o ônibus é inconveniente demais. Mais cedo ou mais tarde, as ruas ficariam tão congestionadas que ambulâncias, caminhões de bombeiros e até veículos oficiais teriam dificuldade para se mover. Foi então que os engenheiros agiram. Eles resolveram o problema de uma forma bem contraditória, levando o motor para a traseira do veículo. Suena simples, mas foi uma verdadeira revolução. Quando o motor não estava mais na frente, os gases de escape eram empurrados diretamente para trás. Assim que saíam do escapamento, eram imediatamente levados pelo fluxo de ar traseiro em vez de voltarem para a cabine de passageiros como antes. Essa experiência era tão boa que, mesmo se o motor falhasse e soltasse fumaça preta densa, os passageiros lá dentro nem percebiam. Da mesma forma, quando o motor foi movido para trás, o barulho também foi empurrado para o fim do veículo. Quando o ônibus corria, o ruído e a vibração não iam mais direto para a cabine como antes. Agora, se você entrasse no ônibus novamente, acharia tudo extremamente silencioso. Você poderia sentar lá e ler um livro, trabalhar ou até pegar no sono. Algo que era quase impossível de fazer no ônibus da geração anterior. Até aqui, a experiência já estava razoavelmente boa, certo? Mas você provavelmente deve estar se perguntando, o ônibus ainda não tinha aquela forma familiar de hoje. Porque, quanto àquela estrutura de aço grossa, como eles se livraram dela? Para resolver o problema do espaço abafado causado pela estrutura de aço, os engenheiros pegaram emprestado um design da aviação. Eles transformaram toda a carcaça externa em uma estrutura de suporte de carga unificada. Você pode imaginar isso como uma lata de refrigerante. Ela é muito fina, parece muito frágil, mas você pode colocar algo muitas vezes mais pesado que o peso dela no topo e ela ainda não se deforma
O motivo é simples, é porque toda a superfície da lata está suportando a força junta. O ônibus é a mesma coisa. Em vez de manter a velha estrutura de aço apenas para resistir aos impactos, os engenheiros soldaram o teto, o piso e as laterais em um único bloco. A carroceria agora suportaria bem a força sem precisar de uma estrutura de aço para apoiar. Sem essas estruturas de aço incómodas, os engenheiros aproveitaram para instalar grandes painéis de vidro ao longo da carroceria. Como resultado, as janelas estreitas desapareceram, deixando uma visão ampla de até 180 graus. Agora, se você se sentasse no ônibus, veria a rua inteira se abrir diante de você como se estivesse na cabine de um avião. Dava até para ver os ciclistas bem ao lado do ônibus. Uma sensação incrível, não é? Além disso, como o bloco do motor na frente sumiu, aquele chassi volumoso também não era mais necessário. Graças a isso, os engenheiros conseguiram baixar o piso do ônibus para mais perto da estrada, tornando mais fácil para idosos, crianças e pessoas com deficiência subirem, em vez de terem que escalar aquele chassi super alto de antes. Outro benefício foi que a visão do motorista foi expandida ao máximo. Nos ônibus antigos com motor dianteiro, o motorista costumava ter a visão limitada bem na frente e nas laterais. Isso era especialmente perigoso para crianças pequenas, ciclistas ou pedestres, quando ficavam muito perto do veículo. Ainda mais porque o ônibus precisa encostar constantemente no meio-fio para pegar passageiros. Por isso, o design com motor dianteiro era como dirigir um caminhão pesado e tentar se espremer no meio de uma rua cheia de gente. Só quando o motor foi movido para trás é que o motorista teve uma visão ampla o suficiente para levar e trazer os passageiros com mais segurança. A essa altura, o ônibus já tinha quase se transformado por completo. Ele não era mais um caminhão de transporte de pessoas, mas sim um veículo público, cheio de confortos. Especialmente nas muitas décadas seguintes, os engenheiros continuaram a melhorar, trazendo mais tecnologias inteligentes para o ônibus. Mas até hoje, o design do motor traseiro continua sendo o padrão imutável. Então, da próxima vez que você vir um ônibus na estrada, não ria logo do seu design contraditório. Mas saiba que foi justamente essa contradição que criou a experiência agradável que você tem hoje. E se você ainda tiver curiosidade sobre coisas familiares que pouca gente entende bem, comente o assunto que quer que eu explique no próximo vídeo. Obrigado por assistir.